Olá, meus queridos, bom dia. Que o Senhor possa abençoar esse dia maravilhoso, abençoar toda a sua semana que está começando hoje. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia da semana, e desejo que o Senhor já comece abençoando o seu dia através dessa palavra, através desse devocional precioso. Amém? E quero convidá-los a me acompanhar aqui em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1 até, nós vamos aqui seguir até o verso 13, tá bom? Só para você entender bem o que Paulo está aqui escrevendo, o que Paulo está tratando aqui nesses primeiros versos aqui sobre alguns líderes, né? Critérios que deveriam ser seguidos pela igreja lá por Timóteo e pelos irmãos e todos aqueles que estavam espalhados nas igrejas, nas cidades, né? Então Paulo ele estabelece alguns critérios espirituais para os bispos, tá? E para os diáconos, como você pode ver aqui, bispos e diáconos. Mas eu quero aqui pegar uma pesquisa que eu tenho aqui no Google para nós entendermos quem são os bispos, o que significa ser um bispo e o que significa ser um diácono. Amém? Então vamos aqui, deixa eu abrir aqui a pesquisa que eu tenho aqui para mostrar para você. Pronto. Diz aqui o seguinte: os termos presbíteros, bispos e diáconos. Vamos lá. Os presbíteros e bispos ocorrem paralelamente no Novo Testamento e se referem àqueles líderes espirituais de cujo ministério e conduta deriva o bom governo da igreja. O próprio testemunho cristão da igreja está intimamente conectado à sua liderança. Então, o primeiro aqui que ele vai falar sobre presbítero vem do grego presbíteros, que quer dizer ancião. O costume de escolher homens mais experientes para ajudar na liderança do povo de Deus remota à época em que Moisés nomeou 70 anciãos para ajudá-lo na condução do povo de Israel no deserto. Posteriormente, no judaísmo, cada sinagoga veio a ter os seus anciãos e eles presidiam a congregação, repreendiam e disciplinavam quando necessário, conciliavam os inimigos, exerciam a supervisão material e espiritual. Então, só para a gente saber, no nosso contexto, naquele contexto, quem eram os presbíteros, tá bom? E quais funções eles exerciam. E o próximo aqui é o bispo, que vem do grego, que significa episcopos, e significa supervisor, superintendente. Agora vamos voltar aqui para o texto. O Paulo ele estabelece aqui alguns critérios, e esses critérios são bem parecidos tanto para os bispos quanto para os diáconos, tá? Bispos e diáconos. Vamos lá? Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O que Paulo está dizendo é que nada mais, nada menos do que aquela pessoa que deseja, que sonha, que almeja ser um líder, possuir um cargo de liderança dentro da sua igreja, ele está desejando. Se ele almeja isso é fantástico, sabe, querido? Porque aquela pessoa está desejando algo maravilhoso, algo lindo
que é servir o próprio Deus na sua casa. Então, Paulo começa dizendo que escolher isso, desejar isso, é um excelente trabalho, ok? É um excelente trabalho, uma excelente escolha. O bispo deve ser, olha aqui as qualificações espirituais. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Que critério precioso, querido, e profundo que a gente pode observar aqui. Um homem que ninguém, falando de homem, na verdade se aplica também nos nossos dias a mulheres também, tá bom? Que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Isso é muito importante nós observarmos isso aqui, porque é um filtro que existe aqui. É um filtro que tem que ser praticado ainda hoje. Não servia só para a igreja daquela época, mas serve para os nossos dias hoje, esses critérios aqui. Preste bem atenção o que Paulo está falando aqui, nesses detalhes. Ser homem, ser só esposa. Ser alguém moderado, prudente, simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. São detalhes fantásticos, porque olha só, cada denominação hoje no Brasil, eles têm os seus critérios para consagração de um obreiro, consagração de um presbítero, de um diácono, de um bispo, certo? Aqui um bispo, ele é um supervisor, então ele é alguém que ocupa um cargo alto de liderança. Então cada denominação no Brasil tem os seus critérios, que é importante, são válidos, né? Chegarem a esse consenso, houve realmente muitas reuniões e concílios, etc, para eles chegarem nesses. O que não pode ser deixado de ser levado em consideração é o que Paulo está falando aqui também, tá bom? Então, independente dos critérios que cada denominação tem, mas esses critérios aqui não podem ser deixados de lado, não podem. Devem ser levados em consideração, ok? Verso 3, não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Então ele pega muito forte aqui na questão familiar também. A família desse bispo precisa ser uma família exemplar. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Isso é forte. Se o bispo é um supervisor, ele é alguém que ocupa um cargo muito alto na igreja, então ele precisa saber governar primeiramente a sua família, certo? Isso é muito importante. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Olha, não é alguém que tem alguns meses, um ano, tá? Mas é alguém que tem bastante experiência, bastante maturidade, já conhece bem a palavra. E ele continua falando aqui: se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Olha. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Ou seja, precisa ter um bom testemunho lá fora de cristão mesmo, primeiro,
tá? De servo, de homem de Deus, de mulher de Deus, para que quando essa pessoa receber essa consagração, essa ordenação de bispo, isso não vai desmoralizar a pessoa, não vai causar escândalo lá fora, porque as pessoas já conhecem, já sabem o testemunho daquele irmão, daquela irmã, e sabem que ela é uma serva, um servo de Deus. Então, não vai refletir em nenhum peso, entendeu? E aqui com os diáconos, são os mesmos critérios aqui, não dá ao vinho, deve se apegar à palavra, apesar que o diácono é alguém que ocupa uma posição um pouco, vamos dizer assim, abaixo nessa hierarquia do que o próprio, né, bispo, mas é alguém também, é o mesmo critério, é alguém que tem um testemunho, tem consciência limpa, é alguém que deve ser aprovado. Olha isso aqui, eu vou até grifar aqui e colocar colorido. Primeiro deve ser aprovados e depois, se forem aprovados, eles vão servir a igreja. Então, passa por esse critério, não é pegar e já colocar a pessoa, entendeu? Mas precisa ser aprovado, precisa ter essas qualificações. Aí ele fala sobre a esposa desse diácono, tem que ser respeitável, não pode ser faladeira, deve ser moderada e fiel em tudo, né? Mais uma vez ele fala aqui no verso 2 sobre a questão de ser esposo de uma só mulher, que saiba governar os seus filhos, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre sua fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, eu paro aqui no verso 13, só para resumir o que Paulo está escrevendo aqui. Ele está falando de qualificações espirituais, tá? E ele fala de várias qualificações, tanto para os bispos, tanto para os diáconos. Quais são as áreas que Paulo pega bem forte aqui e trata bem forte com Timóteo? Primeiro, do testemunho. Esse diácono, esse bispo precisa ter um bom testemunho, precisa ser alguém aprovado realmente, tá? Não pode ser um novo convertido, tá bom? E ele fala muito da questão familiar também, uma outra área, familiar. Precisa saber governar bem a sua família, cuidar da sua família, pois a família são as primeiras ovelhas, as principais ovelhas desse bispo, desse diácono, desse pastor, desse presbítero. Então, área familiar, criação de filhos, questão da esposa também trata, tá bom? Ele trata também um terceiro ponto aqui, uma terceira qualificação, a questão de bebida, né? A bebida não pode ser um atrapalho, não pode ser um empecilho, não pode ser algo que esteja no caminho da vida dessa pessoa que vai estar nessa posição de liderança, ok? E para concluir, ele fala aqui sobre a questão do testemunho, já falei, né, para vocês, principalmente para os de fora e para os de dentro também, tá bom? Então, eu quero deixar esse devocional que acaba sendo para conhecimento nosso, algo muito precioso para nós entendermos. Eu falei um pouco sobre o que cada um faz, mas também falando dessas qualificações que Deus deseja. Primeiramente, irmãos, assim, irmãs, é que nós possamos ser aprovados antes de assumirmos qualquer posição, qualquer cargo, termos qualquer ordenação, qualquer título. Deus deseja que nós possamos ser aprovados, qualificados para isso, para que nós possamos ser luz, ter um bom testemunho, um bom exemplo para toda a congregação e para todos aqueles que estão ao nosso redor, que não são cristãos também. Então fica esse devocional como
e como forma de conhecimento, para nós conhecermos um pouco de que quem deseja, né? Quem deseja se tornar um obreiro, um voluntário, alguém que vai ocupar um cargo de liderança, isso é lindo, isso é maravilhoso, tá? Se você deseja, se você sonha, parabéns, continue sonhando, continue acreditando, se é isso que você deseja mesmo, tá bom? Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo café com a palavra de Deus.